Olá, hoje você verá o percurso da homossexualidade desde o mundo antigo até os tempos atuais, por que mudou e por que está voltando novamente. Os integrantes do grupo são Juliana Lozano de Souza, Pedro Henrique Bezerra da Silva, Otávio Negriziolo Teixeira, Diogo Miguel Lima e eu, Caio Noctakag. Todos do ângulo Butantã do primeiro ano do ensino médio. Mundo antigo. Na cidade de Atenas, a homoafetividade era considerada como um ato comum e tratado com tanto respeito quanto as relações heterossexuais. Todavia, ainda assim era possível encontrar alguma pessoa que cometia um ato preconceituoso ou tabassexuais contra aqueles que sentem-se atraídos por pessoas do mesmo gênero. Atualmente, a pedofilia é um ato que na época da Grécia Antiga era comum e até mesmo usado de forma pedagógica com o objetivo de transferir conhecimentos de ordem filosófica, política, militar e até mesmo sexual. Nesta época, visando a proteção contra abusos cometidos contra alguma criança ou apenas um cidadão, foi criada a lei Lex Scantina, que tinha como intuito a proteção da população de algum crime sexual. O homossexualismo foi desnaturalizado depois da oficialização do cristianismo em Roma. Mas por quê? Há partes da Bíblia que são explicitamente homofóbicas, como em Romanos 1:27, o qual é: os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres, e assim se inflamaram de paixão uns pelos outros, começando a cometer atos indecentes. Outro exemplo, porém mais interpretativo, é: no começo da Bíblia, em Deus criou o homem, Adão, e a mulher, Eva, como um casal. Então, na lógica cristã, seria correto afirmar que o casal naturalmente deveria ser um homem e uma mulher. Também podemos afirmar que o cristianismo condenava a prática do sexo homossexual pelo motivo de não reproduzir. Na Bíblia, em Gênesis 38:9, podemos deduzir que Deus condena o sexo não reprodutivo. Atualidade. O movimento LGBT no Brasil começou em pleno momento de ditadura militar, com reuniões em espaços sociais como bares e clubes nos anos 1970. Eram nesses espaços que publicações homossexuais circulavam e serviram de referência numa fase inicial de organização. Disse Alice Oliveira, uma militante lésbica, que descreve exatamente como foi esse início. Gueto era o nome que já usávamos para boates frequentadas por gays, lésbicas e travestis. Fazíamos panfletagens e buscávamos montar nossa pauta de reivindicação e apoio lá. Com o assunto ficando mais falado na sociedade, tornou-se um motivo de preocupação para a igreja que via esse tipo de afeto como algo satânico, fazendo com que a sociedade acreditasse que deveria ser punido e banido da terra. Com as crenças mais conservadoras e religiosas da época, a geração de pais e avós atual possui mais resistência à ideia de um relacionamento homossexual. Somente nos anos 80 e 90, a resistência dessa comunidade começou a ter maior efeito, mesmo com a igreja ainda não aceitando muito bem. A maioria dos países desenvolvidos descriminalizou a homossexualidade e proibiu a discriminação contra gays e lésbicas. Com essa evolução, as gerações como a geração Z já possuem uma ideia de naturalidade e tolerância em relação a isso, em comparação às gerações anteriores com os pais e avós. Mesmo assim, ainda há uma parte da população que resiste contra essa forma de amor, usando como argumento a preservação da família tradicional em nome de Deus, como quem não concorda com a junção de duas pessoas do mesmo sexo, sendo visto como um pecado. Em 2014, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos invalidou todas as leis estaduais que ainda proibiam a sodomia. Em toda a história e em todo o mundo, a homossexualidade tem sido um componente da vida humana, escreveu William Neff. Podemos perceber que a sociedade começou a mudar seu ponto de vista sobre o assunto. Hoje em dia, a tolerância na sociedade melhora cada vez mais e podemos notar a presença de medidas que ajudam na maior naturalização da homossexualidade, como era na antiga Grécia. A liberação do casamento LGBT, o Dia Internacional LGBT e a Parada Gay, realizada anualmente, são algumas formas de demonstrar resistência contra a homofobia no mundo atual. Considerações finais. Depois de toda sua trajetória, podemos observar que o homossexualismo é natural da sociedade humana. Então, eles com certeza devem ser respeitados e amados
como todas as outras coisas, como cultura, raça, etnia e preferência sexual. Porque amor é amor.